Olá, hoje vamos falar do cronograma do e-social. Primeiramente, nós temos que diferenciar algumas fases da implantação do e-social. O e-social, basicamente, a implantação dele, ele passa por 4 fases. Seria a fase de enviar as tabelas, os eventos iniciais, que é onde eu envio um banco de dados do meu software de folha de pagamento. Por exemplo, eu enviei a minha tabela de rubricas lá para o governo, eu enviei a minha tabela de cargos, a minha tabela de horários, minha tabela de processos administrativos e tributários, enfim, uma série de tabelas que eu tive que enviar, a minha empresa teve que enviar, as empresas tiveram que enviar para o e-social. Todas as empresas, sejam do grupo 1, grupo 2 ou grupo 3, todas já entregaram essas tabelas. Lembrando que no nosso curso, nosso treinamento de e-social, nós temos uma aula para cada uma dessas tabelas, explicando campo a campo tudo o que foi enviado, os cuidados que deveriam ter sido tomados e o que eu posso fazer para consertar caso eu tenha enviado algum dado errado em alguma das tabelas. Ok? Num segundo momento, entrou em vigor ou começou a obrigatoriedade dos eventos não periódicos. Os eventos não periódicos são os famosos eventos trabalhistas, onde eu envio a admissão, alterações contratuais, alterações cadastrais, eu envio o desligamento, enfim, são eventos de cunho trabalhista, onde o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia vai estar de olho em cada acontecimento, em cada movimentação do trabalhador na empresa. Essa fase também, tanto empresas do grupo 1, como do grupo 2, quanto do grupo 3, também todos já estão entregando, já estão diariamente entregando tudo o que acontece com seus empregados dentro da empresa, dentro do contrato de trabalho. Esses eventos, lembrando também, no nosso treinamento completo de e-social, nós temos uma aula para cada um dos eventos trabalhistas, campo a campo, com as nossas orientações, sugestões e dicas, tá? Aqui o nosso foco é apenas o cronograma. Essa já passou também. Depois nós temos uma terceira fase, que seria a entrega da folha de pagamento, ou seja, é a entrega dos eventos tributários, onde eu vou entregar a tributação da minha folha, eu vou entregar os contra-cheques dos meus empregados, eu vou entregar tudo o que passou pela folha de pagamento, desde contratação de autônomos, retirada de prolabore e remunerações pagas aos trabalhadores em geral. Essa fase, as empresas do grupo 1, que são aquelas que faturaram acima de 78 milhões, já estão entregando a folha, já há muito tempo, né? Desde 2018, na verdade. Né? Em 2019, entraram aí as empresas do grupo 2, já estão entregando a folha de pagamento, normalmente, já estão entregando os eventos que a gente chama de eventos tributários. Quem é que falta entregar a folha de pagamento? A folha de pagamento, quem falta entregar são as empresas do grupo 3. A folha de pagamento, só para lembrar, são os eventos S1200 até o S1299. O S1200, que é a remuneração do trabalhador, o S1210, que é o pagamento de rendimento ao trabalho. Lembrando que no nosso treinamento completo, nós temos também orientação campo a campo de cada um desses eventos, os eventos chamados tributários. Os eventos periódicos, que eu chamo de eventos tributários, porque afinal de contas são os eventos onde eu declaro o que eu devo para a Receita Federal de contribuições previdenciárias e também a minha base de cálculo do imposto de renda. Então, essa fase de enviar a folha de pagamento, o grupo 3, que são as empresas do Simples, o MEI, os empregadores, pessoas físicas, aqueles que têm a matrícula SEI, né, ou, para falar num termo mais atualizado, o CAIPF, que é o Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física. Né? Esses empregadores, entidades sem fins lucrativos, esses empregadores, eles ainda não transmitem a folha de pagamento, não transmitem o S1200 para o e-social.
Então, o que acontece? Essas empresas ainda têm que entregar o CFIP e ainda tem que entregar a GPS, tem que recolher a GPS. Entregar o CFIP, todas as empresas ainda entregam. Por quê? Porque o CFIP ele gera a guia do fundo, ainda o E-Social não gera a guia para recolher o FGTS, então todas as empresas declaram o CFIP mensalmente. Porém, as empresas do Grupo 1 e Grupo 2, elas declaram o CFIP com a única finalidade de gerar a guia do fundo. A Receita Federal ela não recepciona mais o arquivo CFIP das empresas do Grupo 1 e Grupo 2. Todas as declarações deles, os recolhimentos, são com base na declaração no E-Social, juntamente com a DCTF Web. Já as empresas do Grupo 3, elas continuam enviando o CFIP para recolher o fundo, claro, e também para gerar a GPS. Quando que isso vai se encerrar? Bom, o envio da folha de pagamento, ela vai começar, segundo o cronograma atual, que eu acredito que poderá haver alterações em função de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo relativo ao coronavírus. Mas se não mudar o cronograma oficial é esse. A partir do dia 8 de setembro, 8 de outubro e 8 de novembro começa a obrigatoriedade de transmissão. A partir de 8 de setembro, para aquelas empresas com CNPJ final 0, 1, 2 ou 3. 0, 1, 2 ou 3. Aquelas empresas que têm o CNPJ final 4, 5, 6 e 7, a partir do dia 8 do 10 iniciará a obrigatoriedade de entrega. E para as demais empresas com CNPJ com final 8 e 9 e também para os empregadores pessoas físicas, começa a obrigatoriedade dia 9 do 11. Bom, vamos lá. Só para deixar bem claro, eles dividiram em 3 partes, então, as empresas do Grupo 3. As que começam dia 8 de setembro, as que começam dia 8 de outubro e as que começam dia 9 de novembro. Porém, não custa lembrar que isso nós estamos falando de competência. Então, vamos lá, recapitulando. Aquelas empresas que começam a obrigatoriedade a partir do dia 8 de setembro, elas vão entregar a folha de setembro, relativa à competência setembro, até o dia 7 ou 15 de outubro. Tá? Por que dia 7 ou 15? Nós já temos uma aula gravada sobre isso, mas não custa lembrar. O prazo de entrega do E-Social, da folha de pagamento, é até o dia 7. Esse é o prazo legal. Porém, foi feita uma prorrogação, podendo então a empresa entregar até o dia 15, porque por enquanto ainda não se utiliza o arquivo XML do E-Social para gerar a guia do fundo. Isto é uma permissão temporária, então. A entrega até o dia 15 da folha de pagamento é uma questão temporária. Assim que estiver pronto a geração da guia do FGTS baseada no arquivo XML do E-Social, voltará o prazo de entrega da folha para até o dia 7, para que possa ser gerada a guia do fundo. Então, lembrando, esse prazo do dia 15, a entrega da folha de pagamento até o dia 15 é um prazo temporário, porque o prazo legal é até o dia 7. Ok? Então, voltando lá. As empresas com CNPJ final 0, final 1, final 2, final 3, elas começam a entregar a folha, competência setembro, que a entrega é até o dia 7 ou 15 de outubro. As empresas com CNPJ final 4, 5, 6 ou 7, a competência outubro, elas vão entregar até o dia 7 ou 15 de novembro. E as demais empresas todas do Grupo 3 e os empregadores pessoas físicas vão entregar a competência novembro até o dia 7 ou 15 de dezembro. Ok? Então, muita atenção com essas datas. E, finalmente, nós temos uma quarta fase, que seria a entrega dos eventos de segurança e saúde do trabalho. Bom,
Esses ainda não começaram para nenhuma empresa no Brasil. As empresas do grupo 1 começam a obrigatoriedade a partir do dia 8/9. Tá? Então, a partir do dia 8/9, aí não é competência. A partir do dia 8/9, se tiver exame médico admissional, exame médico demissional, periódico por mudança de função, retorno ao trabalho, se tiver empregado sendo contratado em condições especiais, exposto a agentes químicos, físicos, ergonômicos, mecânicos, deverá ser feito também o evento de informação de que empregados têm exposição a agentes nocivos, que é o Condições Ambientais do Trabalho. Esse é o nome do evento, Condições Ambientais do Trabalho. Enfim, são os eventos de segurança e saúde do trabalho. Eles começam a partir do dia 8/9 para as empresas do grupo 1. Para as empresas do grupo 2, começam apenas no dia 8 de janeiro de 2021. E para as empresas do grupo 3, apenas no dia 8 de julho de 2021. Porém, fiquem atentos a qualquer alteração. Provavelmente haverá alteração, principalmente aí para o grupo 1, que começa dia 8 de setembro. Eu acredito que o governo deverá dar uma prorrogada em função de tudo o que está acontecendo, de toda esse caso de força maior, calamidade pública, já decretada pelo governo como situação de calamidade pública no decreto número 6, decreto legislativo número 6, enfim, diante disso, eu acredito pessoalmente que haverá uma prorrogação, porém, estejamos atentos, se não houver prorrogação, tem que estar preparada a empresa para entregar os eventos de segurança e saúde do trabalho a partir do dia 8/9 do grupo 1, a partir do dia 8 de janeiro de 2021 do grupo 2 e a partir de 8 de julho de 2021 o grupo 3. Um detalhezinho, CEFIP, quando que finalmente nós poderemos deixar de entregar o CEFIP? GPS, quando que as empresas do grupo 3 vão poder deixar de recolher a GPS? E aquelas do grupo 2 também, que faturaram até 4,8 milhões, quando é que elas vão deixar de recolher GPS? Quando que elas vão começar a entregar de fato a DCTF Web? Bom, esses dois assuntos, CEFIP, DCTF Web, extinção de CEFIP, início da DCTF Web, extinção da GPS, isso tudo será objeto da nossa aula 11 e da nossa aula 12 do nosso treinamento completo do E-Social. Até lá, a gente se vê, forte abraço!